minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas feito seguidor de Cristo. Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor. Alô, gente amiga, boa tarde. O programa Palavra Viva de Deus já está no ar, através de várias emissoras, como a Rádio Camboriú também, e pela internet, som, imagem. Boa tarde, do Bento. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Prioma. Aline abrindo o programa. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. O profeta Isaías e João Batista traçam o retrato da história humana. A voz de Deus, a voz de João Batista é a mesma. É a voz que clama no deserto. Deserto. A palavra viva de Deus explica. Não querem ouvir a voz da razão. Por que não querem ouvir? O que João fala? Fala de conversão. Fala de mudança de vida. Fala da fé no Messias. Fala da humildade. Não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. João Batista fala de coisas que desagradam. Por isso, não querem ouvir. É o retrato da história, não apenas daquele tempo. Retrata de todos os tempos. Não queremos ouvir a voz de Deus. Amém. São 2h09, é o programa Palavra Viva de Deus, transmitindo para o Brasil, vários países, através da internet, de muitas emissoras que você já ouviu, como aqui a Rádio Camboriú. Bom, o programa de hoje nós abrimos natural. Já temos, se aproximando do Natal, a canção minha que eu gravei o ano passado e agora este ano, regravei. Aliás, pus no CD Natal em Família, que é Santo Natal. Esperança, Natal é tempo de amor, Natal é da cristandade,
Natal é tempo de amor, Natal é da cristandade, nasceu nosso Salvador. Um anjo do céu veio ao mundo, dizendo à Virgem Maria que o Filho de Deus Salvador, por ela ele nasceria. Um anjo do céu veio ao mundo, dizendo à Virgem Maria que o Filho de Deus Salvador, por ela ele nasceria. Natal é nossa esperança, Natal é tempo de amor, Natal é da cristandade, nasceu nosso Salvador. Natal é nossa esperança, Natal é tempo de amor, Natal é da cristandade, nasceu nosso Salvador. Escrito pelos profetas que um dia ele voltaria, essa é a nossa esperança, com honra e muita alegria. Escrito pelos profetas que um dia ele voltaria, essa é a nossa esperança, com honra e muita alegria. Natal é nossa esperança, Natal é tempo de amor, Natal é da cristandade, nasceu nosso Salvador. Natal é nossa esperança, Natal é tempo de amor, Natal é da cristandade, nasceu nosso Salvador. São 2h13, o programa este Palavra Viva de Deus. Para você que já está se preparando para o Santo Natal. Gente, se toda a humanidade soubesse o que é o Natal, faria assim um Natal mais de oração, de respeito, Mas, infelizmente, isso só meia dúzia que faz, o restante não liga. Acha que Natal é festa, é bebida, é comida, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Não é nada disso, viu, gente? Natal é tempo de oração e conversão. A mensagem do dia 4 de 12 de 1995, eu recebi dizendo assim: onde está o respeito pelo meu corpo, meu santo corpo? Jesus transmite para o mundo inteiro, quem estiver me ouvindo: receba-me no teu coração e deixe-me te ajudar. Seja uma pessoa humilde, porque eu não gosto de gente orgulhosa e invejosa. Com simplicidade, o homem e a mulher podem ser útil para seu Deus. Na minha trajetória, quando estive na terra pela primeira vez, feito homem, não andei com sapato de luxo, nem roupa extravagante. Se meus cabelos eram compridos, não quer dizer que o homem também deve andar. Porque eu sou o que sou, o princípio e o fim. Ninguém pode comparar-se à minha inteligência. Sobre os meus cabelos estão a grandeza da minha
potencialidade. E esses que deixam crescer para a sua vaidade, com este gesto, querem manter na frente das mulheres a pose de um machão. Porém, vergonha não existe nessa pessoa. Uma hora de cabelo compridos, outra hora unhas e brincos. Pinto as suas unhas, fazendo do seu corpo como se fosse boneco de enfeite vitrina, que enfeitam vitrines. Ó homem, onde está a tua simplicidade diante do teu Criador? Não vês que tudo que é abominável diante do teu Deus é perda para a tua alma? Bento, meu filho amado, da maneira que vai crescendo a vaidade dos homens, também cresce das mulheres. A parte feminina nunca foi tão ridicularizada como agora. Para começar, não deveria vestir-se como homem, nem andar em bares bebendo e fumando. A sua feminilidade acaba-se por aí. O lugar certo para elas seria dentro de casa como rainha do lar. Assim como minha mãe foi comigo. Ela só deu todo o exemplo de verdadeira mulher. Não faz nada de errado, só ganhou elogio do seu filho, que sou eu, Jesus. Hoje as mulheres desrespeitam o seu Criador. O seu corpo nunca deveria ser mostrado a homem nenhum, a não ser depois de casada para o seu marido. Porque quem faz isto está sujeito a perder o corpo e a sua alma também. Da mesma maneira o homem, esses que põem os seus trajes para mostrar as suas pernas peludas, nas ruas, em casa, na frente de suas filhas, vão ter que arcar com as consequências. Eu disse a João Batista na ilha de Patmos: feliz do homem que guarda sua roupa para não mostrar a sua vergonha. Apocalipse 16:15. Vejam, eu estou repetindo muitas vezes as mesmas palavras, para que depois não diga que nada foi falado. A desobediência é uma parte que o diabo também fez e continua fazendo para me escandalizar. Até os padres. Alguns também andam nas praias e depois deixam entrar na minha casa mal vestidos. Onde está o respeito pelo meu santo corpo? Na hora da comunhão? Para esses que fazem isso comigo, é morte na certa, seja quem for. A humanidade deixou-se iludir pelas trapaças do Satanás. Ele diz: o ser humano pode andar como quiser e fazer tudo o que tem direito. O sentido da vida não foi este. Quando estive na terra, como homem, eu vim para salvar a humanidade e não os hipócritas, manipuladores. Quem me ouve só faz o que eu fiz. Dá todo respeito ao seu Criador. Esses sim são chamados filhos de Deus. Obrigado, filho do meu coração. Em ti está toda a minha luz. Fique com a minha paz, Jesus. Nesta mensagem, Jesus fala dos verdadeiros valores. Jesus mostra a caricatura do verdadeiro homem. O luxo, roupa extravagante, brincos, bonecos de vitrine, bancar o machão, expressão de Jesus, bancar o machão. Porque eu gosto pela aparência. O homem quer ser um espetáculo, quer parecer importante, quer provocar admiração. Essa história é antiga. Os reis inventaram as coroas. Não basta a sua cabeça, precisa melhorar a aparência com uma coroa. Roubaram do touro a coroa. Coroa significa chifre de touro. Não basta uma cadeira para sentar, precisam de um trono. Não basta a mão para pedir e ordenar,
precisam de um cetro. E Jesus fala: ó homens, onde está a tua simplicidade diante do teu Criador? Os santos fizeram bem o contrário. São Francisco tinha uma túnica de saco, com uma corda como cintura, uma veste de cor marrom, cor da terra. Ele dizia: sou pó, sou terra, sou chão. João Batista, pele de camelo. Os monges faziam até a tonsura, quer dizer, cortavam completamente o cabelo, como as monjas também, os carmelitas e outras, cortavam suas belas cabeleiras. E Jesus fala do luxo e da vaidade. Isso é perda para a tua alma. Significa que você só olha para a terra, para os valores terrenos. Você não olha lá para cima, onde sua alma vai viver para sempre. Ainda hoje se podem ver em Roma, na Europa toda, os arcos de triunfo. Eram grandes construções por onde passavam os generais vencedores depois da batalha. E agora perguntamos: onde é que eles estão? Napoleão, seu cavalo branco, onde é que está? Alexandre, seu bucéfalo, onde é que está? Nero, Trajano, Hitler, seus esplêndidos triunfos, onde é que eles estão? Alexandre Magno desce do seu cavalo, bucéfalo, vê no chão a sua sombra e fala debochando de si mesmo. Alexandre fazia a gozação de si mesmo. Como sou pequeno, conquistei o mundo todo e o meu corpo cabe em 2 metros de terra. Amém. 2h22, programa Palavra Viva de Deus. Nós temos que dar um alô, quem está nos assistindo, né, lá para Fátima Rosalina, do Canadá, né? Para o Eugênio também e o Padre Tobias, que estão em Recife. Aí, Padre Tobias, Eugênio, um abraço lá para eles. Também vamos mandar um abraço para a dona Rosália, né? De Ubiratã, que está assistindo o programa. Obrigado pela sintonia. Bom, agora nós vamos mostrar para todas aquelas pessoas que nos ajudaram e que me ajudaram, aliás, pagar a imagem do Padre João Batista Rosa, que não ficou como fosse idêntica, como você está vendo o rostinho dele aqui, natural, porque ali é detalhado em madeira maciça, mas mesmo assim, a pessoa que fez lá em 13 tilhas, ele fez o máximo que pôde, porque ele só mandei para ele um busto igual a esse, e aí está de corpo inteiro de batina, o nosso querido Padre João Batista Rosa. Ele que nos socorreu na hora do assalto, que amanhã vai fazer 2 anos, né? Amanhã é dia 5, né? Amanhã é dia 5, vai fazer 2 anos que nós fomos assaltados lá em casa por 3 bandidos, e para a nossa felicidade, o Padre Rosa apresentou na presença deles, não da nossa, e eles ficaram com medo e saíram de casa sem mexer em mais em nada. Então, primeiro CD que eu gravei, eu e a Aline, eu gravei a música dele para ele, né, homenagem a ele, por tantas vezes nós ter socorrido, que é Servo de Deus. Queres, meu Jesus, nos ensina só a amar. Pra ser santo algum dia, Quando o Senhor nos chamar, quero seguir onde sendo, como o Padre Rosa deixou, que viveu só pra Jesus. quando na terra andou. Servo de Deus, meu Padre Rosa,
mas aqui na terra, foi homem de muita fé. um devoto fervoroso, A Jesus, Maria e José, pela sua humildade, no Brasil é conhecido, como servo de Jesus, que por Deus foi escolhido. servo de Deus, Meu Padre Ró, aí no céu interceda aqui por nós. Servo de Deus, meu Padre Ró, aí no céu interceda aqui por nós. Duas horas e 27 minutos, programa este, Palavra Viva de Deus. Gente querida, não se esqueçam, né, gente? A preparação agora, deixa tudo que tem, faça tudo possível de você receber Jesus de braços abertos nesse Santo Natal. Faça da sua casa como fosse uma igreja, viu? Mantenha o respeito. É tão triste, Deus não está presente. Quem faz um presépio na sua casa e quem faz um pinheirinho, anda sem camisa, anda de bermuda, Deus não está presente. Ah, se você está rindo porque isso não acontece? Acontece sim, porque Deus não gosta de escândalo. Você já viu um santo ou uma santa de bermuda? Me aponta onde é que tem um. Você já viu santo ou uma santa, né? De brinco e essas coisas que põe no nariz aí? Como é? Hã? Piercing. Não existe isso, gente. Não, o mundo agora é moderno. Eu quero ver na hora. Não, isso não vai acontecer. O meu parente diz, não, o que é que tem? O que é que tem um homem usar brinco? Pois é, se a lei na terra exige, com respeito, aonde que exige? Então vai você, moço, vai no batalhão de brinco e cabelo comprido para ver. Primeira coisa é passar a máquina. O segundo, se você não tirar o brinco, eu arranco da sua orelha. Quer dizer que lá dentro tem que ter respeito. Na presença de Jesus, os padres, os bispos não ligam para nada disso aí. Ah, não tem nada a ver. Pois é, como é que no batalhão tem lá, no meu tempo de 1957, muitos cabeludos foram. Chega lá, mas não pode. Quem não pode o quê? Aqui que manda é nós. É a máquina na hora. Agora, na presença de Cristo, não acha que vão chegar. Jamais. O que foi escrito pelos profetas, tudo irá se cumprir. Deus não vem para abolir o que os profetas escreveram, vem para cumprir. Uma mensagem linda agora que a Aline vai ler, da Virgem Maria, que eu recebi dia 4 de dezembro de 1996. Não duvide dessas mensagens e nem desse mensageiro, porque o que eu falo com obediência a ele. Muitas pessoas pensam que isso é brincadeira. Não se brinca com as coisas sagradas. Eu não julgo, não critico ninguém. Apenas eu só estou avisando. Eu não estou te julgando nem criticando. Eu estou avisando. Na presença da Virgem Maria disse, benção meu Deus, benção minha Santa Mãe. Quero estar sempre preparado para vos servir com toda dignidade ao vosso serviço. Amém. A Virgem Maria transmite na voz da Aline. Aproxime-se, meu filho, eis que estou aqui junto contigo. Quero vos falar da vossa libertação que está muito próxima. A mim foi permitido dar boas novas a vocês, seguidores de meu Santo Filho. Ele vos convida, tu e toda a tua família, para estarem juntos no seu banquete final, na ceia que já está preparada desde o começo do mundo, pois foi predestinado por Deus, que depois de sua ressurreição, viria novamente para libertar os seus escolhidos. A hora já está chegando e que ninguém duvide desse momento. Se até os próprios membros da igreja vierem a desviar as palavras que já estão escritas,
não deem ouvidos, pois assim teria que se cumprir, como foi no seu nascimento por mim, quando os próprios sacerdotes o perseguiram até o dia que foi crucificado. Mateus 26, versículo 3. Meu filhinho Bento, em toda a existência da humanidade, o Natal, depois de Jesus ter nascido, nunca houve desrespeito tão grande como agora. As pessoas estão se vestindo com trajes ridículos e louvam a ele mesmo assim. A igreja não promove nada sobre este respeito. Cada um faz como bem entende. Pela fome e pela miséria que vivem os filhos mais fracos, os famintos passam de milhões. O vírus do Satanás mata por dia milhares dessas pessoas no mundo inteiro. A desigualdade é tão grande que isolados estão todos aqueles dos países europeus. A fome é demais. Jesus já não aguenta mais tanta discriminação. Quem pensa em festejar o Natal com tanta fartura, a miséria irá bater tão logo em sua porta. Minha Santa Mãezinha, como ficarão os menos esclarecidos neste assunto? Filhinho, ninguém é castigado por aquilo que não cometeu, a não ser o abandono da Igreja Católica por outras denominações. Esses serão chamados de anticristos, por fazerem julgamento de sua pedra fundamental, pois ela é a única neste mundo. Tem uma que faz tudo para se parecer igual. Esta sim, Deus irá buscar para o seu aprisco. João, capítulo 10, versículo 16. As outras, porém, só vivem para completar o que foi escrito, que no fim dos tempos viria falsos pastores e falsos cristos. Filhinhos, não é a igreja que vai salvar vocês, e sim a vossa permanência dentro dela, porque a igreja é o lugar para fazerem as suas orações e tomarem o santo sacramento, o corpo místico de Jesus, onde ele será o vosso Salvador. Porque se fosse a igreja, todos os católicos se salvariam. No entanto, a maioria só tem o nome. Fiel a ele são muito poucos. São esses poucos que estão sendo chamados para a sua grande ceia, o banquete final. Aqui fica o meu apelo de mãe. Não duvidem dessas mensagens e nem deste mensageiro. Ele é um dos mais fiéis a mim e muito mais a meu santo filho Jesus. Obrigado, filhinho. Não te lamentes pelo aperto que vens passando. Aguarde a tua recompensa que virá tão logo. Maria, Rainha da Paz. Nesta mensagem, Nossa Senhora diz: quero falar de vossa libertação. A hora já está chegando. Qual a melhor notícia para um prisioneiro? Há muitos tipos de prisão, campos de concentração na Alemanha nazista, Torre da Bastilha na França no século XVIII, onde até reis ficavam prisioneiros, escravos acorrentados nos navios e nas senzalas, Carandiru em São Paulo, amontoados sem uma cama, sem uma coberta no inverno, sem alimentação decente. Podemos imaginar a felicidade desses prisioneiros quando eram libertados. Aqui Nossa Senhora fala de outra libertação, a libertação desta vida, com seus problemas, trabalhos, doenças, preocupações. Estamos tão acostumados à prisão neste corpo, nesta vida, que nem avaliamos o gosto da nossa libertação. Fulton Sheen, um bispo americano que falava na rádio para milhões de ouvintes, nos fala da conversa de dois sapos no brejo. Amigo, vamos sair desse brejo, vamos olhar para fora, ver o que está no mundo. E outro sapo: nosso mundo é o brejo, não existe nada de importante lá fora, vamos ficar por aqui no brejo. E outro sapo: sabe que você tem razão, não existe nada fora do nosso brejo. E os dois mergulharam na água do pântano. 200 milhões de americanos ouviram e compreenderam a mensagem do bispo americano. Eles se imaginavam como sapos no brejo.
um ato de humildade para toda a América do Norte e também para outros países que também têm seus sapos. Amém. 2h36. Aqui no final dessa mensagem da Virgem Maria, que a Aline leu, para você que não conhecia nós há muito tempo atrás, você começou a conhecer agora há pouco tempo, bem no finalzinho vocês prestaram atenção que ela diz: obrigado, filhinho, não te lamentes pelo aperto que vens passando, aguarde a tua recompensa que virá tão logo. Em 1996, 95, 96, foi passagem para nós, os filhos, a esposa mais difícil de nossa vida. Nessa época, você pode talvez pensar que não foi, mas mais ou menos 3, 4 meses nós comia peixinho com farinha, peixinho seco, para não passar fome. Sentava na mesa, de manhã, peixinho seco com farinha. Meio-dia, peixinho seco com farinha. Tinha já no fim, eu já vinha aquele ânsia de vômito, né? Não aguentava mais. Sofrimento. E ainda os padres daqui de Santa Inês, vendo a situação nossa, não deram um prato de comida para nós. E nós trabalhando para eles, né? Acho que isso é muita injustiça. E depois ainda de tudo pronto, ainda me chamaram de louco. Dentro da minha casa, ele teve coragem. Mas um daquele falou tanto mal de mim que ele pegou a doença, no outro mês ele morreu. De tanto mal que ele falou de mim. E sabendo que nós estávamos passando fome. Você pensa que é brincadeira, mas é. Porque Jesus pediu para nós não cobrar nada de ninguém. Então nós somos obedientes a Jesus. Custe que custar. E eu dizia sempre para eles: padre, nós estamos com dificuldade, padre? Não temos. E eu que tinha que buscar cimento, eu que tinha que buscar areia, eu tinha que fazer tudo e ninguém fazia nada. Era só eu. Foi tão provável que quando terminou a igreja, meu carro fundiu a máquina. Já não prestava para mais nada, né? Então foi os momentos que a Nossa Senhora diz assim: não te lamente pelo aperto que vens passando, aguarde tua recompensa que virá tão logo. Mas quando cheguei num ponto tão crítico, eu pensei de ficar louco. Sim, porque o pessoal que trabalhava na igreja queria uma coisa e ninguém fazia, era só eu. Chegava em casa, a mulher: Bento, eu quero isso, não tem. Então, um momento, eu pensei de perder a cabeça, loucura, e foi aí que Jesus, então, quando ele viu mesmo que eu não aguentava, foi ele, aí deu aquela visão. Aí ele disse: pense agora, meu filho, pare com a mensagem e medite. Eu fechei um pouco os olhos assim, foi a coisa linda, né? Aí vi aquele campo enorme, aquela relva linda, aquele pastagem, que era uma beleza. No meio daquelas pastagens assim, aquele bosque lindo, cada flor uma mais linda do que a outra. Mas na frente, aquelas pés de frutas, era só levantar a mão assim, aquelas frutas deliciosas. Aí no meio assim, até parece que estou vendo agora assim, ó, parece casa de filme, no meio daquela baixada, daquela relva, uma casa enorme, linda, totalmente diferente da nossa. Aí quando eu vi tudo aquilo, eu estava num desespero. Ele disse: esse aí é o teu presente que tu vai receber. Ali eu botei para chorar, ria, aí já mudou toda a minha vida, já esqueci a fome, mas a situação apertando. E daí, os parentes, os próprios irmãos, né? Meu Deus, tu é uma loucura, não sei o que, lá, e outro lá disse: nós vamos ajudar um pouquinho na comida com vocês. Aquilo me doía por dentro, porque eu sabia que nós ia melhorar de vida. Agora, hoje a nossa vida é totalmente diferente. Aí muitos dizem: assim é bom, tem tudo que quer. É coisa triste a pessoa, né? O ser humano é coisa triste. Porque na hora da necessidade, ninguém olhava para nós. Agora que a vida começou a melhorar para nós, e que isso não é nada. Jesus disse: meu filho, isso aí não é nada. Isso é só apenas uma sobremesazinha. Coisa mais linda que está para vir é logo. Vocês podem crer. Todos aqueles que fazem a vontade de Jesus receberão a sua recompensa para toda a eternidade. E uma das coisas eliminadas será a morte. Nós seremos eternos, nunca mais. Passaremos por velhice, ou sem a vista, ou sem o braço, sem a perna. É uma felicidade, eu vi com meus olhos, gente. Não é brincadeira, eu não posso brincar com as coisas sagradas. Eu vi com esses meus olhos a beleza que é o outro lado da vida.
Em Belém aconteceu, pra mostrar toda a verdade, menino Jesus nasceu, para o bem da humanidade, veio para nos salvar, mas quiseram Barrabás. Só se fala agora em guerra, acabando com a paz. Só se fala agora em guerra, acabando com a paz. Vamos, vamos, minha gente, esperar o Salvador. Chega de tanta tristeza, só por falta de amor. Menino Jesus nasceu, nos trazendo alegria, mas devemos respeitar o grande amor de Maria. Mas devemos respeitar o grande amor de Maria. Santa Maria de Deus foi o primeiro sacrário, mas tem gente nesse mundo fazendo tudo ao contrário. No centro de sua casa não se vê mais esta luz. Querem tomar seu lugar do menino Deus Jesus. Querem tomar seu lugar do menino Deus Jesus. Veio um tal de Noel, querendo se aparecer, mostrando que é bonzinho pras crianças nele crer. O Natal sempre será um só Deus que nos conduz. Ele é o nosso Salvador, o menino Deus Jesus. Ele é o nosso Salvador, o menino Deus Jesus. Olha, o CD Natal em Família, pessoal lá da Itajaí que estiver me ouvindo, assistindo, é o único lugar que eu encontrei lá. Aliás, tem milhares de lugares, né? Mas a pessoa que eu conheço desde solteiro e que tem sua casa de comércio é a Casari das Bicicletas. É ali na rua Pedro Faial, não como é? É na rua Silva, lá, conhecido por Rua Silva. É lá na casa do Ari, na casa das bicicletas, tá, gente? Chega lá, tem a porção de CD a apenas R$15, né? Se você quiser o CD Natal em Família, tá? Aí onde tem essa música e todas elas. Bom, já vou adiantar. Natal este ano cai no sábado, né? Dia 25, né? Então, o nosso programa, se a gente tivesse aqui, a gente já podia confirmar, mas eu acredito que não precisa, eu fazendo, ele aceita. O Natal, dia 24, nós vamos fazer ao vivo aqui, dia 25, aliás, que cai no sábado, nós vamos fazer ao vivo, fazer um palco bem lindo aqui na frente da casa do Eugênio, e convidar as pessoas que gostam de andar bem vestido, para assistir, porque dali nós vamos fazer várias filmagens, e vai ser ao vivo. A gente vai cantar, a Aline, ela vai cantar, as netinhas vão cantar, a bisneta vai cantar, vai ser um programa ao vivo, para todo o pessoal ver como é que nós fizemos, quando nós estamos cantando tudo junto. A Cida e a Graziele, nessa parte, vão tocar o violino, né? A Ana vai tocar um pouco também o teclado, que ela já sabe bem, né? Pode ler, já falei, repito, você pode ler, pegar a Bíblia, já que acho que o meu livro tem coisa que não é certo, o meu livro é igualzinho à Bíblia, mas pega em São Paulo Apóstolo, a primeira carta de São Paulo aos Romanos, lê ali. Você lendo ali, que ali São Paulo explica que o homem viria o tempo,
de se deixar do uso da mulher para com outro homem e a mulher do seu marido com outra mulher. Então, a ordem que veio do Vaticano é que agora pode usar o preservativo. Jesus disse, gente perversa e adúltera. Do Vaticano nunca saiu essa ordem. E agora por que saiu? Aí está aí a resposta que você quer, tá? João Paulo II nunca fez isso. E que agora os homens que querem passar por mulher, também diz ele, que é filho de Deus, que devemos respeitar. Aí foge da realidade. Então não existe pecado. É um dos pecados mais terríveis que existe. Se não for abençoado por um sacerdote. Não há pensar que outra igreja também faz certo, não. Não faz. Porque Jesus diz, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E que tu ligar no céu será ligado, na terra será ligado no céu. O que desligar da terra será desligado do céu. Quem desligou-se, então vai ter que ajustar a conta. Porque Cristo é um só, não tem mais de 2.000, 3.000 religião que diz que é religião. Que não é nada disso. Isso é para trazer a confusão na face da terra. E quem desrespeita, mesmo dentro da igreja católica, os direitos que tinha a igreja que mantinha, também vai ter que prestar conta. Porque a igreja de Cristo, a igreja de Pedro, é local de respeito. E é só o sacerdote que tem o direito de pegar na Santa Hóstia. Nós não temos direito de pegar. Por quê? Porque o Padre é melhor do que nós? Ele é representante de Cristo. E nós ali dentro da igreja, muitas vezes temos a mão imunda. Porque uma das coisas, dar a oferta, pega no dinheiro. Aquele dinheiro passou por várias mãos de assassinos, de prostituição. Aquele dinheiro passou na mão de pessoas que só ofendem a Deus. E você acha que ainda nós temos direito a pegar na Santa Hóstia? Não temos direito. Olha, se João disse, eu não sou digno nem de desamarrar a correia da sandália de Jesus. Pedro disse, eu não quero morrer como morreu meu mestre. Morreu de cabeça para baixo. Agora dizer que não existe o besta, está aí, a falta de respeito. Onde é que a igreja católica podia permitir usar preservativo? Isso é o único, Jesus diz, o único lixo que estava no inferno que o diabo mandou para a terra, para escandalizar. Aí está, gente, essa é a resposta. Leia a Bíblia. Você talvez, mas onde é que está o negócio de vestimento? Está assim. Na última carta que é Apocalipse de Jesus, feliz do homem e da mulher que quando voltar tiver com a sua veste. Ou você vai pensar que vai chegar na presença de Deus assim? Mulher mal vestida, homem também. Esqueça disso, esqueça. Converta-se antes que a hora chega, porque o momento é oportuno. Vamos lá com a terceira mensagem. O Padre Romo. A respeito desse Papa, nós temos a revelação de Nossa Senhora em Garabandal. Quando morreu o Papa João 23, ela falou para as meninas, de agora em diante, só mais 3 papas. Nós tivemos só 3 papas. João Paulo I, João Paulo II e Paulo VI. 3. Quer dizer que esse aqui não é legítimo. Ele usurpou a cadeira papal. Palavra de Nossa Senhora. Em Garabandal tem um aval até do Papa Paulo VI. Paulo VI dizia de Garabandal, é a revelação mais extraordinária desde os tempos dos apóstolos. Paulo VI, quer dizer, Paulo VI apoiava Garabandal. Vassula, a mesma coisa. Vassula tem 20 referências a Garabandal. Em Garabandal, Nossa Senhora falou, só 3 papas depois de João 23. E os 3 papas já foram. Quer dizer, temos a palavra de Nossa Senhora. E não somente Paulo VI, não somente Vassula, mas o Padre Pio de Petrolcina e outros também apoiavam Garabandal. Então nós temos um documento claro, certo e insofismável a respeito desse Papa. Amém. O que o Padre Romo fala, o que eu estou falando, ninguém está julgando ninguém. Nós só temos indo correto pelo que a Bíblia diz e pelas que a mensagem fala. Às vezes a pessoa fica meio confusa, pensa que nós estamos aqui para criticar ou para julgar. Ninguém está aqui para criticar nem julgar, nós temos que falar a verdade. E se eu não tivesse coragem, Jesus não me chamava para falar. E olha, tem essa, né, gente? O ano 2012, que é os cientistas que estão falando, que alguma coisa na Terra vai acontecer. No ano 2012 eu completo 40 anos de evangelização.
Abraão também, né? Para trazer o povo de Deus, 40 anos levou, né? E eu estou fazendo isso. Agora pergunta para mim ou para quem quer que seja, qual foi o dia que eu cobrei dinheiro de alguém? Mas você vê através da televisão só gente pedindo dinheiro. Aí você acha que a religião dele está certa. A terceira mensagem que eu recebi foi dia 7 de dezembro do ano 2000. Ser instrumento de Deus é ter vida. Na presença de um grande profeta, que o Padre Roma entende, eu não entendo esse profeta aqui. Na presença dele eu disse: Senhor, abracei esta carreira com muito amor, e lá se foram 28 anos bem vividos. O que passei de doenças, dificuldade, isso já não mais me incomoda, porque tive que passar por tudo isto. Valeu, Senhor, porque hoje me sinto realizado. Materialmente não sou rico, mas espiritualmente me vejo riquíssimo diante do Senhor e de sua Santa Mãe e de José, seu Pai de criação. Obrigado, 1000 vezes obrigado, Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Amém. Diz agora a pessoa que você vai ouvir no fim da mensagem, quem passou isso? Varão, se não for predestinado a um só servidor, onde é que está aqui? Aqui. Querer não é poder, e poder só é dado à pessoa quando Deus quer. Não se escolhe um varão se não for predestinado a um serviço como este, porque esses assuntos só são dados a quem é fiel ao seu Criador, e tu estás sendo, irmão, pois desde o início procuraste pôr o Senhor no mais alto diante dos homens e da mulher, e nunca te envergonhaste de nada. Ler as Escrituras são bilhões que já leram, mas aonde está o respeito, a dignidade desta geração que só fala o que não presta? Se vier um ou dois pregando o Santo Evangelho, 30 ou 40 distorcem os caminhos de Deus. Porventura se vê ou se pode ouvir uma programação falando da vinda de Jesus por meia hora que seja? Não se vê falando em programa, né? Não, isto não se ouve através dos meios de comunicação, rádio ou TV. Mas a pornografia, isso se vê a todo momento e se pode ouvir. Por detrás de tudo isto, um só é que vem generalizando tudo: o demônio, que há muito tempo vem tomando conta disso tudo para tirar das mãos de Jesus a maioria, e em cada ano que se passa consegue milhões para serem seus adébitos. Sabes, irmão, que quando abraçaste este trabalho, muito te taxaram de louco. Por quê? Para eles, a profissão que tinhas era uma das melhores. Diziam lá entre si: ser músico dá o direito de ser considerado no meio artístico um homem famoso, famoso e também como cantor. Mas por amor ao Evangelho trocaste o teu instrumento. E quem lucrou com tudo isso foste tu, irmão, porque estás sendo um instrumento nas mãos de Deus e não tens mais nada. Não tens mais nas tuas mãos o que tinha antes. Ser instrumento de Deus é ter vida eterna e ser como nós somos aqui no céu. Entre nós não há distinção. Todos somos tratados iguais, como irmãos e filhos da luz. Seguramente tudo isto virá para todos aqueles que não se envergonham do Evangelho, vivendo com o máximo de respeito. Cada um que Jesus encontrar agindo como está escrito, esses não precisam ter medo de mais nada. Com o pouco tempo que resta, é só conservar a fé
e manter viva a palavra de Deus. Sabe, irmãos, que insistir nos direitos sagrados que só cabe a Jesus sacramentado não é erro algum. Como dizem os maus servidores, esses querem tirar os direitos que só cabe a Ele. E os que eles encontrar com seus joelhos no chão, dando glória à Santíssima Trindade, estão no caminho certo, o qual já está no fim. Jeremias. Quem fala nesta mensagem é o profeta Jeremias. Ele viveu 5 séculos antes de Cristo. Foi perseguido, espancado, preso por anunciar as mensagens de Deus. Não gostavam de ouvir o que Jeremias dizia. Foi chamado de profeta chorão, profeta de desgraças. E aqui ele diz uma coisa muito interessante, bonita: ser um instrumento de Deus é ter vida eterna. Mas foi perseguido. O mesmo aconteceu com todos os profetas. Todos foram perseguidos. Nunca foram bem aceitos. Os profetas foram ridicularizados, mortos. Tiveram a cabeça decepada, como São João Batista. Colocaram em tanque de azeite fervente, como São João Evangelista. Arrancaram a pele do corpo, como São Bartolomeu. Foram guilhotinados, como São João Fischer, Tomás Moro, Papa João Paulo II, os carmelitas de Paris, guilhotinados. Foram envenenados, como Papa João Paulo I. Os profetas de Deus não aceitam. E quando não faziam isso, ridicularizavam. São loucos, fanáticos, iludidos, querem aparecer. E hoje o profeta Jeremias tem um belo trocadilho. Ele fala: antes tinhas um instrumento nas mãos, agora tu és um instrumento nas mãos de Deus. Ser um instrumento nas mãos de Deus é ter vida eterna. Antes você tinha um instrumento na mão, agora Deus tem um instrumento na mão, que é você. Você se transformou em instrumento de Deus. Toscanini tocava bem o seu violino, artista italiano, músico italiano. Beethoven, músico alemão, tocava bem o seu piano. Certamente Deus também sabe tocar bem o seu instrumento. Vamos ouvir a música de Deus. Amém. Ontem uma pessoa telefonou para mim pedindo se eu não me ofendia. Ele queria dizer uma coisa, mas tinha medo, podia me ofender. Eu disse: não, eu não me ofendo com nada, graças a Deus, né? Pode me chamar de feio, torto, pode me chamar de tudo, eu não me ofendo. Então ele telefonou para mim: seu Pedro, queria dizer uma coisa para você. Jesus escolheu um simples homem, um pescador. Agora, desculpa, seu Pedro, Jesus escolheu um caipira? Eu disse: graças a Deus ele escolheu um caipira, né? Porque o caipira sempre é atrasado, ignorante, burro, e Deus escolheu a gente para fazer isso, né? Como ali diz o Jeremias: antes eu tinha meu acordeão para sustentar os meus filhos, tocando festa, baile para o Brasil, onde fosse chamada. E hoje eu sou um instrumento na mão de Deus. É uma coisa que às vezes eu mesmo, como é que Deus foi gostar de mim para fazer esse trabalho, né? Olha quantos tem, naquela hora que eu estava conversando, em 1972, conversa lindíssima, né? Natural, se Deus não tem conversa linda, quanto mais eu. Conversando e não dava para entender, eu pensava que comigo, na hora ali, de joelho, eu achava que comigo só quem se salvava no mundo era padre e bispo, os cardeais só. Nós não, nós era tudo condenado, né? Foi aonde eu disse, né? Senhor, logo eu, dá isso para os padres e bispos, eles que merecem. Aí foi aonde caiu uma tristeza em mim, que eu pensei em desmaiar, de tão triste. Eu pedi perdão para ele, de joelho mesmo ali, pedi perdão. O senhor vai me perdoar, mas eu sou ignorante mesmo, né? Foi aonde derramou água sobre mim, que me lavou o corpo todo, e deu um sopro na minha cabeça,
que eu senti todo o organismo por dentro fazer blum, blum, blum. Ali eu fiquei suspenso da terra. Ali todos os pecados meus ali foram perdoados, limpo naquela hora, né? Fui lavado todo. E os profetas, Jesus lavou os pés, né? E eu não. Naquela hora o corpo todo foi lavado. Por isso que eu pude entrar no outro lado da vida. Entrei sem saber, né? Mas também, não sei se fui levado, não sei se fui de avião, de pé eu não fui. Só sei que quando eu estava lá, é lindo, meu Deus do céu. Eu me agarrei com tudo, tinha mais ou menos 1000 LP no carro, eu dei quase tudo de graça, abandonei tudo, né? Tudo que eu tinha, abandonei. Se você visse o que eu via, você abandonava também, tem certeza? Porque isso aqui não é mundo, sinceramente. Isso aqui não é mundo. Tá tendo, sim, porque tem que cumprir as escrituras. Mas o mundo que vocês vão ver tão logo, meu Deus. O homem mais rico da face da terra, ele venderia tudo se ele soubesse o que é o outro lado da vida. Música Santa Luzia, a gente oferece para Helena de Foz do Iguaçu, que faz aniversário hoje. Para o Luiz, esposo da Yara, que faz aniversário amanhã aqui do Balneário. Para a Olinda de Alemanha também amanhã. Para o Júnior, meu afilhado, dia 6, segunda-feira agora. Para a Vanilda, de Olinda, Pernambuco, dia 7. E para o Vilmar Pacheco, de Brusque, dia 8. Numa época bem distante, um milagre aconteceu. Uma jovem muito bonita na cidade apareceu. Vendo a beleza desta jovem, um rapaz se apaixonou. E chegando perto da moça, o rapaz assim falou: de onde vem?
6h12, programa Palavra Viva de Deus. Essa clipe aí foi feito ano passado em Camboriú. Foi a inauguração da luz que ilumina a praça toda, né? Agora, esse ano, tem outra vez, como hoje, né? Mas com essa chuva aí, eu acho que é meio difícil, né? E se não estiver chovendo, o Grupo Terno de Reis está lá presente, inaugurando a instalação das luzes. E se for possível também, nós estaremos lá, né, Aulino? Se Deus assim o permitir. Mas tudo que Deus manda é bom. Na música ali que a Cátia e a Maria Aparecida canta, né? Veio um tal de Noel querendo se manter bonzinho, né? Aí chega o Papai Noel deles, né? Porque o nosso é Jesus. Aí eu, poxa, por que eu não te fiz nada para ti que está mexendo? Porque Natal, desde criança que eu entendi, sempre foi. Quando eu era pequeno, que tinha meus 5, 6 anos, esperava ganhar um brinquedinho, que às vezes não ganhava, porque a mãe estava numa pobreza demais, né? Então, a mãe dizia assim, olha, meu filhinho, vocês fazem um ninzinho aí, tá? Põe a barba de velho, florzinha, que o menino Jesus vem. Não existia esse negócio de Papai Noel. Naquele tempo, não. Menino Jesus. E agora, não. Agora é pendurado no ar, vem de paraquedas, e vem tudo quanto é jeito, de helicóptero. Isso é papai moderno. Mas vamos lá com a quarta mensagem, o pão da vida. Essa mensagem, olhem, primeiro é Jesus, mas o segundo foi um dos mais que escreveu a Bíblia, né? Bom, de Jesus, todos os alimentos que eu criei por mim foram consagrados, mas minha carne foi pelo meu Pai, que é o alimento principal. Por isso eu vos disse, quem come da minha carne tem vida eterna, e quem bebe do meu sangue jamais sentirá sede. Conferir João 6:22. Foi dia 4 de 12 de 2004 que eu recebi essa mensagem. Vocês, meus amados filhos, já estão caminhando em minha direção. É só não olharem mais para trás. Trago consigo na sua mente a esperança e a fé, que eu vos alimentarei, não deixando mais vir outro alguém vos roubar de mim. A justiça desse mundo pode até vir contra vós, mas não terá força para mudar vossas mentes, porque o meu Santo Espírito é mais forte, e ninguém poderá afastar vocês de mim, como fiz com os meus apóstolos. Eles ouviram a minha voz e seguiram-me, menos um, porque este só pensava no dinheiro, como agora Jesus disse. Tinha 11 apóstolos e um traidor, agora tem 11 traidores, um só, que está mantendo a ordem da igreja. A maioria vem pensando, não sabendo esta gente que sua fortuna é inimiga de Deus. Ah, se eles soubessem o que lhe espera, sairiam correndo matar a fome de quem tem. Zaqueu, quando me viu, tão logo já me disse, vou repartir tudo que tenho com os pobres, e se faltar mais alguma coisa, darei um pouco mais à minha metade. E eu lhe disse, hoje aqui este entra para o novo reino. Conferir Lucas 19, 1, 10. E isto bastou para ele não se perder. Agora presta atenção que Jesus permitiu a quem? Paulo. Paulo transmite para o mundo. Confira, homens letrados, porque duvidam tanto deste pequeno varão? Não ponha mais dúvida em suas escritas. Ninguém pode escrever com tanta naturalidade. Se Deus não chamar, crês no Senhor? Então, por que duvidas? Querias que este estivesse sentado numa cadeira almofadada e com um brasão? Jesus não precisou de nada disso, mas vós, homens letrados, só aceitais os que vós obedecem. Este sim obedece a um só, que é Jesus. Eu também, quando ouvi Jesus, meus pensamentos mudaram por completo. Vi a riqueza deste mundo que é inimiga de Deus, por motivo da ganância com que cada um vem,
possuindo pelas suas enormes fortunas. A separação dos ricos para com os pobres é como o céu e o inferno. O céu já diz tudo, vida nova, eterna. O inferno é só miséria, onde ninguém pode possuir mais nada, a não ser só o sofrimento. O Judas, por ser esfomeado pelo dinheiro, caiu no inferno. Mas nós, que sofremos por amor a Jesus, hoje estamos gozando da maior felicidade, coisa que na natureza não tivemos. Saulo era eu, sendo chamado de perseguidor do povo de Deus. Mas precisei ficar cego para poder enxergar Jesus. Conferir Atos dos Apóstolos 9:1. E por crer, alimentado fui pela sua carne, e hoje gozo de uma vida que é desconhecida. Bendita a hora em que Jesus me tirou do meio dos homens iletrados, pois só conhecia o que eles achavam que era o dono do mundo. No entanto, seus estudos de nada adiantaram. Veja, por exemplo, deste pequeno varão. Com toda a minha sabedoria, não escrevi o que este vem escrevendo. Do terceiro ano primário. Aqui está o que é de ser fiel a Jesus. Recebeu dele a sabedoria de um homem público que não faz distinção de ninguém. Este é o nosso Salvador, Jesus e Paulo. Na mensagem anterior, quem falou foi o profeta Jeremias. Agora quem fala é o apóstolo São Paulo. Quem foi São Paulo? O grande doutor que escreveu cartas extraordinárias aos romanos, aos gregos, aos hebreus e outros. São Paulo, que foi preparado por Deus desde a infância, nasceu na cidade de Tarso, cidade comercial, entroncamento de todas as caravanas do mundo. São Paulo ouvia as línguas do mundo inteiro. Desde criança, aprendeu sua língua materna, o hebreu, também outras línguas do Império Romano, o grego, possivelmente também o latim. Viajou pelo mundo todo, falando o Evangelho. Em Atenas, que era a capital da Grécia, esteve no Areópago, onde se reuniam os filósofos, sábios do tempo, para debater todos os problemas, como hoje a nossa ONU, Congresso de Brasília, onde se reúnem os representantes do povo. Assim era o Areópago de Atenas. E lá esteve São Paulo, para falar para essa gente, sem medo nenhum. Não teve medo de enfrentar 500 sábios, falar para eles de Jesus Cristo, da sua ressurreição. São Paulo, admirado por todos os teólogos e doutores, por suas ideias luminosas, interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Agora vejam, esse homem extraordinário, uma das colunas da igreja, festejado no mesmo dia que São Pedro, primeiro Papa, esse homem que deu seu nome para um estado do Brasil, para a maior cidade da América Latina, São Paulo, com 15 milhões de habitantes, fundada por Nobre Gancheta. Esse homem escreve nesta mensagem de hoje: com toda a minha sabedoria, não escrevi o que este vem escrevendo, a palavra viva de Deus. A humildade de São Paulo, hein? Com toda a sua grandeza, ele fala: não escrevi o que este escreveu. E Jesus termina: ninguém poderá mudar vossas mentes, porque meu Espírito Santo é mais forte. Ninguém poderá afastar vocês de mim. Mudar a mente significa mudar de caminho. Por que mudar de caminho? Quando sabemos que o caminho está certo. Amém. São 3h21. Alô, Alzira da Alemanha, gente querida, gente bacana, e todo o pessoal lá da Alemanha, né?
estão assistindo. A dona Rosinha, lá o José, e tanto lá de Portugal que está nos ouvindo, um abraço. Maria de Jesus, Maria de Fátima, Maria Pinheiro e assim por diante, aquele pessoal que abracei tanto lá no Canadá. Lá para a nossa amiga Lúcia, né? E também pessoal lá da onde ela mora, né? Hã? Os Açores, né? Lá onde ela mora. E lá também no Japão, como é o nome daquela mulher? Sempre lá o pessoal... Aurora. Hã? Aurora. A Aurora, né? Que é uma brasileira que está há muitos anos no Japão. Tamashiro também. Ah, Lourdes Tamashiro, né? Alô também para os nossos amigos aqui do Paraguai, que a rádio está transmitindo essa hora o nosso programa. E assim por diante, se eu pudesse, eu abraçaria todos com muito amor, com muito carinho, viu, gente? Eu sou aquela pessoa que Jesus, quando chamou, nunca neguei um abraço para ninguém, né? Seja lá quem fosse. Mas uma vez meu irmão entrou pelos canos. Fomos fazer um programa no hospício. Vamos cantar, só nós aqui cantava de graça, os outros cobravam, né? Falou comigo, meu irmão, vocês vão cantar para o pessoal lá do hospício? O meu irmão, sim, vou cantar para doido? Não, mas os doido mesmo fica preso, os que estão bonzinhos ficam na rua vendo. Quando entramos lá dentro, né? O meu irmão com violão e eu com outro. Meu irmão me ressabiado assim, né, olhando para um lado, olhando para o outro. Podia alguém daquele atacar, né? Mas não atacou não, mas chegou. O meu irmão com o violão no braço, chegou daquele assim, pegou o violão na mão dele e tirou. O meu irmão assim, tá doida? Nós estávamos cantando tudo para doido. Não, o meu irmão levou um susto, o José, rapaz. Ele chegou e não pediu licença. Tirou o violão na mão dele, né? Aí ele só fez. Eu me lembro daquela piada do Mazzaropi também, né? Que foi encontrar a mãe dele no hospício. Depois um doido daquele deitou-se no caminho, Mazzaropi que ia passar. Dá licença? Eu não posso, eu estou morto. A música agora, Aline? Vamos lá. A música Fé e Amor a gente oferece para o Ricardo, Ana Bárbara, Fabiano, Luciano, Raul e todo o jovem de Cuiabá. Também para a Cristina e para a Cláudia Aparecida, o Vicente, Marcelo e família de São Paulo. Senhor José Alves de Souza e turma de Rolândia. Para Lúcia, Mauricélia, Lenita e todo o grupo de Brasília. Crianças ainda estão nascendo até a volta de nosso Senhor. São esses frutos que representam aonde a falta de fé e o amor. Jesus nasceu para nos salvar, anjos cantaram hinos divinal. O pobrezinho nasceu por Maria em um casebre noite de Natal. O pobrezinho nasceu por Maria em um casebre noite de Natal. Muitas crianças ainda estão nascendo até a volta de nosso Senhor. São esses frutos que representam aonde a falta de fé e o amor. Jesus nasceu para nos salvar, anjos cantaram hino divinal. O pobrezinho nasceu por Maria em um casebre noite de Natal. O pobrezinho nasceu por Maria em um casebre noite de Natal. Ave Maria, do
Música bonita, né? Essa aí, né, gente? Está no CD da Natal em Família. O pessoal de Itajaí aí, pessoal lá que esteve me ouvindo, o único lugar que eu pude deixar aí uma caixa de CD está lá na Casaria, a Casa das Bicicletas, na Rua Silva, lá, né? Aquela rua aí, como é a Rua Alfredo, né? Não. Heitor, né? Heitor Liberato, né? Casa Ari, que vende bicicleta lá para todas as idades. Ari foi uma pessoa que, quando eu e ele, e o meu irmão era solteiro, nós já fazia propaganda para ele, viu? Em 1958, 59, né? Em 1972, quando eu fui chamado, fui arrebatado, e você sabe a minha história, e naquele mesmo ano eu fui fazer o cursilho, até não sabia o que era cursilho, quiseram me levar, eu disse, não vou não, eu da Igreja Católica não saio, não adianta dinheiro nenhum desse mundo. Mas eu não estou sabendo o que era cursilho, que era o segundo em Santa Catarina, na época. Mas a pessoa sabia que a situação minha era péssima financeira, né? E eles chegaram a dar o dinheiro para mim. Eu disse, meu Deus, eu não tenho condições de pagar. Me deram 100 cruzeiros naquele tempo. Não, mas você vai, nós paguemos tudo para você ir. Então, quando eu fiz o cursilho lá em Florianópolis, nas Pedras, no Morro das Pedras lá, quando eu saí do cursilho, eu prometi de joelho, Jesus, eu dou a minha vida pelo Senhor. Pelo que eu vi, pelo que eu senti lá dentro. Hoje não é mais assim. Então, daqui por diante, Senhor, nunca mais eu vou deixar de rezar junto com meus filhos. A criança, como a Aline, a Graziella e as outras, que eram pequenininha, ela sabia falar e eu já ensinava o rosário. De 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então, eu ensinei todos meus filhos, eles em redor de mim, e eles aprendendo a rezar comigo. Todo dia, desde 1972, hein? Todo dia às 7 horas. Todo dia às 7 horas. E justamente, num dia foi em 86. Foi em 1986. E eu estava com um negócio muito terrível dentro da boca, debaixo da língua, que 3 médicos desenganaram. Então, a esperança minha era só esperar a hora da morte. E quando o médico liberou, disse, olha, se daqui a 4, 5 dias você estiver melhor, vem cá. Me deu um remédio, parece aquilo que era para matar de uma vez, né? Quando eu tomei um, parecia que ia explodir. Aí chegou às 7 horas, e eu digo, meu Deus, antes de morrer eu quero rezar o terço, não é possível, né? Isso tudo em redor de mim. E eu quase desmaiando, a dor era tanta, era como um ninho de formiga dentro da minha cabeça, né? E os médicos especialistas disseram, não podemos mexer mais nada nisso aí, porque se fosse no começo, tudo bem, agora não dá mais. Só faltou dizer assim, tu já está morto, né? Não, eu estava com Jesus comigo, na hora, não tinha problema, né? E de formas que eu disse, vamos rezar lá, porque acho que hoje é o último dia na Terra, né? A dor era tanta, que, olha, vocês nem sabem o que é dor. Parece que era um ninho de formiga, sinceramente, dentro da minha cabeça. Aí eu comecei a rezar, a abrir o terço, e eles, a Aline, a Graziella, a outras, tudo pequenininho do meu lado. Eu disse, Senhor, não deixa eu desmaiar aqui, porque senão vai ser uma choradeira, não deixa. E eu, com a mente limpa naquela hora, com medo de desmaiar, morrer ali. Eu disse, Senhor, não deixa eu pelo menos terminar o terço. Eu rezava, não podia nem abrir a boca, né? Eu comia sopa pelo cantinho da boca, porque não comia mais nada. Não podia pentear o cabelo, não podia lavar o rosto, não podia fazer mais nada. O médico mesmo disseram, bom, não tem mais volta, né? E daí eu no terço tomei aquele comprimido. E quando chegou mais ou menos ali perto das 11 horas, a Ladi estava cansada, foi dormir. E eu fiquei com um baldinho assim embaixo, porque nem para cuspir não dava. E aí, de repente, caiu uma coisa dentro do balde assim. Eu olhei, eu nem podia mexer com a cabeça, que eu olhei aquela coisa lá dentro, parecia uma água viva, mas cheia assim de sangue. Eu disse, meu Deus, Ladi, o que é isso aí? Eu não sei também, não sei o que é isso. Para encurtar a conversa, quando chegou 6 horas da manhã, eu chamei ela, eu estava com uma fome, uma semana quase sem comer. Ela disse, vai fazer um café, vai fazer um café que... Ela disse, mas o que tem? Eu digo, olha aqui, não tem mais nada. Estava limpo como ali não tivesse doença, né?
Então, meu amigo, eu respondo para você. Não foi o meu dever como pai ensinar os filhos desde pequeno a rezar o terço? É de pequenininho que se torce o pepino, como dizia antigamente. É de pequeno que se ensina às crianças. Por que que meus filhos hoje são tudo obedientes? Porque, além de ser músico, eu tocava, chegava em casa segunda-feira cansado, mas a educação da doutrina eu dava para os meus filhos. Eu respeitava as leis de Deus. Muitas vezes eu tocando em cima do palco, gente, barbaridade, chegava moço, isso é que é vida, isso é que é homem, um homem desse novo, cantando desse jeito, a felicidade tua é eterna, né? Eu disse, meu amigo, eu estou cantando aqui por causa do dinheiro que eu preciso para sustentar os meus filhos. Bom mesmo é só Deus. Então, ensine os seus filhos, viu? Já desde pequeno rezar o terço. Esse é o conselho que eu dou. É o direito da criança. A criança tem direito à alimentação, tem direito à educação, tem direito à casa, tem direito ao cuidado do corpo e tem direito, mais ainda, aos cuidados da alma, a oração. Tem vários direitos. Direitos para essa vida, direitos para a alma. Mas sem exagero. Ninguém vai transformar uma criança num monge, num fradinho, nada disso, sem exagero. Nem exagero na alimentação, nem exagero na oração, né? Com moderação. A criança tem direito. Agora você vai ouvir, presta atenção, gente que vocês estão no nosso caminho, e aqueles que não estão, ouçam o que agora diz esta pessoa que sofreu tanto na terra, e foi uma pessoa muito perseguida pelos próprios amigos, seus colegas de trabalho. Eu recebi essa mensagem dia 3 de dezembro do ano 2005, a traição. Sabe quem é que estava junto comigo ali na hora, espiritualmente? João Paulo II. E eu disse, João Paulo II, por amor a Jesus, sofreste muito para te despedires deste mundo? Se Jesus te permitir, conta-me, pelo menos um pouco, obrigado. Agora o depoimento de João Paulo II para o mundo inteiro estiver me ouvindo. Diz ele, eu não entendo essas palavras, mas o Padre Roma entende. Nos bastidores, ninguém sabe o que ocorre por detrás, porque tudo é oculto. Só entre eles fica em sigilo os assuntos diabólicos, quando é para se escandalizar a presença de Jesus no altar. Por minhas mãos dei todo o respeito, quando a Santa Missa, eu, João Paulo II, celebrava. Mas pela longa espera, visto que não concordavam com a minha presença, começou então um complô contra mim. Sofri, não tanto na carne, mas sim pelo desprezo, em que eu mais confiava, vinha me traindo, assim como Judas fez com Jesus, que por 30 moedas de prata vendeu Jesus. No mesmo sistema fizeram para comigo. Entrou muito dinheiro para me tirarem fora. Então o meu martírio começou. O mal de Paxo começou por aí. Não sabendo como cheguei àquele ponto. Minhas pernas vinham se enfraquecendo cada vez mais. No terço que rezava aos pés da Virgem Maria, a Mãe de Deus, eu só pedia que me deixasse completar o que Jesus queria de mim. E para chegar ao meu sofrimento, aumentava cada vez mais, porque já não era mais tanto pelo meu corpo, e sim porque em redor de mim podia ver os que estavam me traindo. Nos últimos dias, na terra, cheguei ao ponto de não poder mais suportar. Estava eu quase completamente abandonado, sem que as pessoas pudessem saber. Tudo foi feito secretamente entre eles, porque a profecia cumpria-se comigo, e não outro mais. Fui vítima nos meus últimos anos. Já no começo quiseram me tirar à força, só que a Mãe de Deus me livrou. Quando segurei aquela criança, pelo meu gesto, o traidor não conseguiu me tirar. Os meus passos pelo mundo vinha sendo vigiado. Formaram algum jeito para me tirar, mas não puderam. Depois do ano 2000, aí sim, vi que não podia ir mais longe, porque cada vez que saía do Vaticano, entre eles a conversa era a mesma.
como haviam de tirar-me. Pediram-me para que eu renunciasse, porque o meu traidor já tinha sido orientado de que a igreja teria que mudar o mais breve possível, e o seu rumo de não mais deixar como vinha mantendo. Forçado muitas vezes fui para deixar o meu cargo. Poderia ir para onde eu quisesse, menos ficar no Vaticano, mas eu não ia trair Jesus. Por isso tive que sofrer muito. Só eu podia ver que estava rodeado de traidores, mas o pior, diz o João Paulo II, mas o pior foi o meu amigo. O que eu achava ser o único, aquele que está lá hoje. Esse me traiu pelas costas. Este foi o meu maior sofrimento, João Paulo II. Nesta mensagem, Papa João Paulo II revela o complô contra ele no Vaticano, atrás dos bastidores. Bastidores a gente sabe o que é, né? Aquele cortinado de circo, de cinema, as cortinas. Então, se prepara tudo atrás das cortinas, tanto uma bela cena como as outras cenas. Então, o Papa fala o que faziam atrás dos bastidores. Não concordavam com a minha presença na missa, presença diante do povo. Quiseram me tirar à força. Meus passos eram vigiados. Diziam que a igreja teria que mudar. Fui forçado muitas vezes a deixar meu cargo por bispos, cardeais e teólogos. Qual a razão dessa guerra contra o Papa? Primeiro, sua aparência física, voz fraca, cambaleante, uma figura muito triste para o mundo. Eles iam dizer, vejam o chefe da Igreja Católica, que figura triste. E diziam mesmo, chamavam o Papa de caco. Vejam que caco tem a Igreja Católica. E a vergonha que os cardeais sentiam do Papa. Qual a razão da guerra contra o Papa? Outra razão é que o Papa era bem claro e firme em relação à tradição da Igreja, moral, casamento indissolúvel, aborto, os preservativos, sacerdócio, celibato. O Papa era bem claro a respeito disso. E também sua imagem bastante piedosa, veneração a Nossa Senhora, seu slogan, totus tuus, totalmente seu, sua veneração por Fátima. Os cardeais ficavam vermelhos, como suas vestes, cada vez que o Papa falava de Fátima. E deu no que deu. Nós sabemos, as duas guerras mundiais, comunismo na Rússia, na China, porque não atenderam os pedidos de Nossa Senhora de Fátima. E os traidores ainda se encontram lá, no Vaticano. Deus nos acuda. Amém. Quem está ligado com nós nesse horário, são essas emissoras, rádios, né? Que é a Rádio Atalaia de Maringá, Rádio Difusora de União de Ubiratã, Paraná, Rádio Liberdade FM de Carmo, do Cajuru, Minas Gerais, Rádio Alternativa de Patrocínio, Rádio Ecológica de São João del Reis, Rádio Cultura FM de Governador Valadares, Rádio Campina Verde, Minas Gerais, Rádio Tuparandá do Paraguai, Rádio Aparecida FM de Serranópolis, do Iguaçu, Paraná, e também Rádio Comunitária União FM de Cuiabá, e Rádio Camboriú, aqui também transmitindo o nosso programa. Agora é música, né? Vamos lá, Lina. A música da Maria do Carmo, Jesus está voltando, e a gente oferece para ela e para Ana Maria e todo o pessoal de Guarujá, de Santos, São Paulo. Jesus,
12 minutos faltam para as 4 horas. A última mensagem, preste atenção agora, viu? Você que está com um pouco de dúvida do que está ocorrendo lá em Roma, presta atenção agora. Presta atenção. Essa mensagem eu recebi dia 3 de dezembro de 2006. A coluna principal. Livre estás. Não te preocupes, diante do Senhor tens toda a proteção. O machado virá para decepar tudo o que não presta. Assim irão se cumprir as leis do Senhor. Todas as profecias finalizarão, pois então começará um mundo novo. Por amor a Jesus, quem vem sofrendo, tão logo jamais sofrerá. De todas as belezas que ainda se vê pela natureza, não se compara a outra que virá. Acordais, irmãos queridos, todos vós estão sendo assinalados. Das 144 mil pessoas que Deus reservou, todos vocês já estão incluídos. A contagem já começou por toda a terra, mas este local está sendo aprimorado para representar e apresentar o povo de Deus. Este chão é tão sagrado do que nenhum outro tem, porque a sua assinatura aqui está. Ela significa a grandeza do poder que ele tem, Jesus. O juiz deste mundo quer modificar a estrutura da Santa Igreja Católica, mas não terá força alguma para destruir o alicerce. A coluna principal, a última, caiu, mas não o que sustenta toda a terra. Este é invencível. Trata-se de um só, rei que virá para tomar o que é seu. A paciência deles já se esgotou. Não suporta mais ver os falsos profetas que vêm enganando a humanidade. O escândalo já chegou num patamar da sem-vergonhice. Esses são ladrões de ovelhas, que vêm sugando os mais pobres. Bando de gente que pensam que são sim, inimigo de Deus. Primeiro Papa São Pedro. Quem escreve essa mensagem, São Pedro, primeiro Papa. Quem foi ele? Um homem simples, pescador, mal sabia falar sua língua. Teve coragem de ir para Roma, sede do Império, onde morava o imperador. Quem foi São Pedro? Aquele que passou no vestibular mais difícil. Pedro, tu me amas? 3 perguntas, e sempre, tu sabes que te amo. Jesus sabia que São Pedro não estava mentindo. O que São Pedro fala nesta mensagem? Fala de um mundo novo. Faz uma revelação que é uma surpresa. Ele fala dos 144 mil assinalados. Faz uma interpretação do Apocalipse, que os teólogos não sabem direito o que significa. 144 mil assinalados. São Pedro fala, todos vocês já estão incluídos, vocês são os assinalados. Este local está sendo preparado com todo primor para apresentar o povo de Deus. Este chão de Taquaras é o mais sagrado, não há outro igual. Palavra de São Pedro. Que local é este? Taquaras. Por coincidência, hoje, 4/12/10, sábado, nos Salmos das Laudes, aparece o hino de Moisés, com as mesmas palavras que São Pedro fala nessa mensagem. Tu, Senhor, introduzirás e plantarás o teu povo no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário, Senhor, que as tuas mãos criaram. Hino de Moisés, feito há 3.000 anos atrás. Será uma coincidência
uma profecia. Fala que Deus vai introduzir seu povo no novo santuário, num lugar sagrado, no fim dos tempos. Amém. 7 minutos faltam para as 7, aliás, para as 4 horas, 7 minutos. Mas primeiro vamos aí. João Paulo II passou o recado. E eu, né, tive essa felicidade de fazer em música o que ele passou na vida. João Paulo II. O mundo conheceu e o céu deu testemunho, a obra de um homem guiado por Jesus, João Paulo II, que foi nosso pastor, cumpriu com seu dever, com sacrifício e amor. O mundo conheceu e o céu deu testemunho, a obra de um homem guiado por Jesus, João Paulo II, que foi nosso pastor, cumpriu com seu dever, com sacrifício e amor. Então chegou o tempo da partida, e lá no céu é um santo em bondade, porque na terra só pregou paz e amor. Mostrou que Cristo é o caminho e a verdade. Então chegou o tempo da partida, e lá no céu é um santo em bondade, porque na terra só pregou paz e amor. Mostrou que Cristo é o caminho e a verdade. Coragem não faltava para o mundo conhecer. Viajou vários países a serviço de Jesus. Cada lugar que chegava enfrentava oposição, mas falava abertamente sobre a nossa salvação. Coragem não faltava para o mundo conhecer. Viajou vários países a serviço de Jesus. Cada lugar que chegava enfrentava oposição, mas falava abertamente sobre a nossa salvação. Então chegou o tempo da partida, e lá no céu é um santo em bondade. João Paulo II foi um astro de coragem. Não pensava que viesse dele tirar sua cruz, mas na praça de São Pedro, segurando uma criança, quis alguém tirar sua vida por um ato de vingança. João Paulo II foi um astro de coragem. Não pensava que viesse dele tirar sua cruz, mas na praça de São Pedro, segurando uma criança, quis alguém tirar sua vida por um ato de vingança. Então chegou o tempo da partida, e lá no céu é um santo em bondade, porque
mostrou que Cristo é o caminho e a verdade. Então chegou o tempo da partida, e lá no céu é um santo em bondade, porque na terra só pregou paz e amor. Mostrou que Cristo é o caminho e a verdade. Agora nós vamos ter a bênção da água pelo Padre Rômulo, porque o Padre Tobias não está aí, para depois nós encerrar. Damos a bênção da água, das velas, das imagens de santos, instrumentos de trabalho. Bênção da água, que aparece na criação do mundo, Espírito de Deus sobre as águas, aparece no batismo de Cristo, as duas criações, a primeira e a segunda, melhor que a primeira, as velas, símbolo de Cristo, sou a luz do mundo, imagem dos santos, as melhores imagens de Deus, os instrumentos de trabalho, o homem imita Deus Criador, por isso damos a bênção para a água, para as velas, imagens de santos, instrumentos do trabalho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O único alimento, né, que ela se espalha no corpo sem nada igual aos outros, não. Ela vai direto ao coração. O corpo de Cristo ali não é igual aos outros alimentos, não. É diferente totalmente, viu? Ela sustenta a pessoa, a alma da pessoa. Não é como os outros alimentos que a gente come, não. Ela é diferente. Mas vamos embora, Aline. Vamos lá? Música Marluce, governador Valadares, Minas Gerais, e toda a nossa equipe aqui da Palavra de Deus oferece pelo aniversário amanhã do Alain Vitor, meu afilhado do Zeca, e também para os seus pais, o Toninho e sua esposa. Boa tarde, salve Maria. Padre Rômulo. Boa tarde, Padre Rômulo. Então, também em nome da Santíssima Trindade, quem está nos assistindo através da internet e aqui presente, isso com a permissão do nosso Pai, nosso Rei, nosso Salvador. Em nome da Santíssima Trindade, vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Noite feliz.